Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor nos deu a sua palavra. Palavra essa que nos instrui, palavra essa que nos ensina, palavra essa que nos exorta, palavra essa que nos corrige e palavra essa também que nos consola, Senhor. Nós lemos a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa falar aos nossos corações, ó Deus, aquilo que precisamos e devemos ouvir da parte do Senhor. Ó Deus, nesse dia de hoje, nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, derrame de Tua graça sobre a nossa vida, mais ainda, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Amados, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma epístola bem conhecida na história, até mesmo porque é uma das epístolas que mais se aprofundou acerca do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai tratar de uma forma profunda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa epístola na história teve impacto na vida de muitos dos reformadores, de muitos homens. Ao ler, ao meditar nessa epístola, tiveram até mesmo um encontro com o Senhor. O que dizer de Agostinho, que quando ouviu vozes de crianças entoando uma canção que dizia pega e lê, e ele tinha a Bíblia e ele pegou e foi ler, e ele teve um encontro com o Senhor nessa epístola aos Romanos. O que dizer de Martinho Lutero nos seus conflitos, nas suas perturbações concernente à justiça de Deus, e quando ele olha nesse texto de Romanos, ele encontra o justo viverá somente pela fé. E vários outros homens tiveram encontro com o Senhor por meio dessa epístola de Paulo aos Romanos. É o Evangelho do Senhor de forma aprofundada. Esse texto, essa epístola,
ela confronta a muitos. Já dizia um certo pastor, pregador, dizia: posso encher uma igreja falando sobre revelações e esvaziá-la falando sobre o livro de Romanos. Vernon fala sobre isso. De fato, o livro de Romanos é um livro que confronta. Quando eu fui pastor em outra igreja, nós tivemos a oportunidade de consecutivamente estudar 3 temas principais da palavra do Senhor, 3 livros pelo menos da palavra do Senhor. Primeiro nós estudamos o Sermão do Monte, onde nós tratamos na igreja sobre a prática cristã, e é o que nós temos visto aqui no Sermão do Monte, Corandel. O segundo livro, ou a carta que nós estudamos na igreja lá, foi a carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratando sobre pecados da igreja, situações que o apóstolo Paulo vivenciou naquela época, e nós estudamos no período essa carta. E o terceiro livro foi a epístola de Paulo aos Romanos. Nós estudamos por 1 ano essa epístola. Então, quando chegou em temas falando sobre justificação, falando sobre eleição, falando sobre predestinação, enfim, falando sobre temas que até mesmo são temas aí fora polêmicos, a igreja entrou em crise, muitos entraram em crise. O livro de Romanos é um livro, de fato, muito profundo. Quando nós lemos esse livro, nós encontramos Paulo tratando uma série de questões aqui concernente ao Evangelho, como eu disse. No capítulo 5, no capítulo 4, ele vai falar sobre a justificação. E após ele falar sobre a justificação, ele terminando de falar sobre a justificação, então ele inicia o capítulo 5, ainda falando sobre o tema de justificação. Mas no capítulo 5, ele vai falar sobre bênçãos que acompanham essa justificação. E é isso que nós vamos falar nessa manhã, as bênçãos que acompanham a justificação. O que é a justificação? Justificação é o ato judicial de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os pecados daqueles que creem em Cristo e os considera como justos aos olhos da lei, ou seja, como conformados a todas as suas demandas. A justificação é um ato do próprio Deus nos declarar justo diante dele mesmo por meio de Cristo Jesus. Isso já é uma bênção enorme, sermos declarados justos diante de Deus. No livro de Jerry Bridges, onde nós temos estudado o poder transformador do Evangelho, Jerry Bridges vai citar uma rima ou rimas antiga, onde ele disse sobre a justificação: como se eu nunca tivesse pecado. A justificação é isso, é como se eu nunca tivesse pecado diante de Deus. Deus nos declara justo por meio de Jesus Cristo, e diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado, ou como se nunca tivéssemos desobedecido à palavra do Senhor, ou seja, como se nós estivéssemos sempre obedecido. Isso é a justificação. Isso aqui já é uma bênção enorme na nossa vida, sermos justificados mediante a fé. Sermos declarados justos por causa de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos falar sobre essas bênçãos que acompanham a justificação. No versículo 1 do capítulo 5, Paulo vai dizer: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justificação, ela é somente por meio da fé, mediante a fé. Nós não somos justificados por meio das obras. Quantos querem, de alguma forma, ter méritos diante do Senhor? Quantos querem, de alguma forma, apresentar alguma coisa diante do Senhor para assim pagar a sua salvação? Mas Paulo, trabalhando sobre essa questão da salvação, trabalhando essa questão da justificação, ele diz que nós somos justificados mediante a fé. E essa fé, como o próprio Paulo vai dizer em Efésios, é uma fé que não vem de nós mesmos. É dom do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Então não é mérito nenhum, não é nosso mérito, não é meritocracia de forma nenhuma. É mediante a fé que nós somos justificados. E a primeira bênção que acompanha essa justificação é termos paz
com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a primeira bênção que acompanha a justificação, nós termos paz com Deus. A humanidade, os seres humanos estão em busca de paz dos seus conflitos, dos seus problemas, das suas dificuldades. O ser humano quer viver em paz. Os homens, eles estão em busca de paz. Só que o apóstolo Paulo não está falando dessa paz que os homens estão procurando lá fora, dessa paz consigo mesmo, das resoluções dos seus conflitos, dos seus problemas, das suas crises. Não, Paulo não está falando dessa paz. Paulo está falando de uma paz com Deus. Infelizmente, muitos cristãos também estão em busca da paz de Deus, e não da paz com Deus. É totalmente diferente, ainda que possamos ter a paz de Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo que é uma paz com Deus aqui. Como eu disse, infelizmente muitos cristãos estão em busca da paz de Deus, no sentido de que os seus problemas sejam resolvidos. Isso não é errado, de buscar essa paz de Deus, até porque no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, o próprio Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o cristão já tem essa paz de Deus. O errado é tornar essa paz de Deus como alvo principal. E como eu disse, infelizmente, muitos cristãos estão em busca dessa paz de Deus apenas. Eles querem que seus conflitos sejam resolvidos. Eles querem que seus problemas sejam resolvidos. Eles não querem passar por nenhuma dificuldade, então eles estão em busca dessa paz de Deus. Quantas pessoas eu tive a oportunidade de poder exortar, de poder confrontar, de poder instruir, que iam à igreja simplesmente pela busca dessa paz com Deus. Ao perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Não, eu quero que os meus problemas sejam resolvidos. Não, o apóstolo Paulo não está falando dessa paz de Deus. O apóstolo Paulo está falando dessa paz com Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. Deus era o nosso inimigo. Quando nós não estávamos em Cristo Jesus, nós estávamos debaixo dessa ira de Deus, nós estávamos inimigos de Deus. O próprio texto vai nos dizer, Romanos ainda no capítulo 5, versículo 10, aonde Paulo vai dizer que nós estávamos inimigos, porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus. E a primeira bênção da justificação é que nós temos paz com Deus. Nós podemos agora nos aproximarmos de Deus. Nós podemos agora nos relacionarmos com Deus. Nós podemos ter livre acesso a Deus, porque nós agora fomos reconciliados com o Senhor. Nós estamos agora em paz com Deus. Isso é uma bênção enorme da justificação. Nós temos paz com Deus. Ninguém quer ser inimigo de Deus. Só que os homens lá fora que não estão em Cristo Jesus, eles ainda estão inimigos de Deus, ainda são inimigos de Deus. Mas Paulo está dizendo que nós, mediante essa fé, que fomos justificados por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. É uma bênção da justificação. Nós temos essa paz com Deus. Podemos agora, como diz a própria palavra, irmos a Ele em oração. Podemos ter comunhão com Ele, porque Jesus Cristo, por meio dEle, Ele nos reconciliou, nos trouxe essa amizade novamente, essa reconciliação com o próprio Deus. E agora nós não somos mais inimigos de Deus, nós temos agora paz com Deus. Nós não estamos mais em guerra contra o Senhor, nós temos agora essa paz com o próprio Senhor. Um comentarista, ele disse: toda alma tem estado em guerra com Deus, e portanto, toda alma deve ter paz com Deus através da cessação das hostilidades que existe entre o indivíduo e o Criador. Como a guerra
deve terminar. Deus fez a paz, e nenhuma outra paz pode ser feita, exceto aquela que Ele já fez. Se você vier em rendição incondicional, encontrará Ele toda a paz em sua direção. Nós temos paz com Deus. Os homens, infelizmente, que não estão em Cristo Jesus, não têm essa paz. Eles estão buscando a paz de Deus, ou a paz interior, mas eles não terão nunca essa paz, a não ser que ele tenha essa paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira bênção da justificação, paz com Deus. Nós não somos mais inimigos do Senhor. A segunda bênção que acompanha essa justificação está no versículo de número 3, onde ele vai dizer: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A segunda bênção da justificação é que nós podemos nos alegrarmos em meio às tribulações, ou seja, nos gloriarmos nas próprias tribulações. Em uma tradução mais aproximadamente do grego é termos alegria em meio às tribulações. Termos alegria em meio às tribulações. Essa é outra bênção da justificação, podermos alegrarmos em meio às tribulações. Agora o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre tribulação aqui, ele não está falando qualquer tribulação. Ele não está falando sobre as dificuldades que nós enfrentamos diariamente ou pessoalmente, conflitos familiares, não. A palavra tribulação no grego é tiflis, significa pressões, refere-se especificamente à oposição, à perseguição por causa de sermos cristãos. Essa segunda bênção da justificação, de nós podermos ter alegria em meio às tribulações, é por sermos cristãos e sermos perseguidos por causa de sermos cristãos, nós podemos nos alegrarmos em meio a essas tribulações, em meio a essas perseguições. Ou seja, porque nós já somos justificados, então nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhuma pressão, nada que vier exteriormente contra a nossa vida por sermos cristãos, poderá nos roubar essa alegria de sermos justificados em Cristo Jesus. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tende por ânimo. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que, irmãos, tende por motivo de toda alegria o sede provados por várias provações. Ou seja, essa é a segunda bênção dessa justificação, podermos nos alegrarmos em meio às dificuldades, pressões por sermos cristãos. Quando o apóstolo Paulo está trabalhando essa epístola, muitos cristãos estavam enfrentando oposição, muitos cristãos estavam enfrentando perseguições, e por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós que somos justificados por meio de Jesus Cristo e por meio dessa fé, nós podemos então nos alegrarmos em meio a essas perseguições, nós podemos passar por meio dessas dificuldades alegrando-se no Senhor. Essa é a alegria do cristão, de podermos ser justificados mediante essa fé, mediante o Senhor Jesus Cristo, e em meio a essas dificuldades, perseguições por causa de sermos cristãos, alegrarmos no Senhor. Nós não temos, no Brasil pelo menos, perseguições como alguns países. O Brasil ainda não chegou a esse nível de perseguição como alguns países fora, onde missionários que saiam daqui e vão fazer missões lá, eles são perseguidos e mortos. Nós não chegamos no nível aqui no Brasil dessa perseguição. Talvez por isso nós não podemos sentir essa alegria de sermos perseguidos por causa de Cristo.
de sabermos que não estamos sendo perseguidos porque somos ladrões, como o apóstolo Paulo vai falar em outra carta. Nós não somos perseguidos porque nós somos homens que estamos no poder de alguma forma. Não. De ter essa alegria de sermos perseguidos por causa do cristianismo, por causa de sermos cristãos. Algumas pessoas tiveram a experiência de, quando aceitaram a Cristo, de ser perseguido pela própria família. Eu conheço um jovem, hoje é pastor, que quando ele recebeu Cristo como Salvador na sua vida, a família o perseguia a todo tempo. A família chegou ao ponto de dizer: olha, você deixa de ir para a igreja, senão nós expulsamos você de casa. Largue esse Cristo, se nós não vamos deixar você alimentar, não vamos dar comida, não vamos dar nada para você. Esse jovem foi perseguido. E é o que é interessante, mesmo com essas ameaças de sua família, ele continuava alegre e servindo ao Senhor. Porque mesmo que talvez ele não entendesse, a alegria estava nele. Essa alegria de sermos justificados. E em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às perseguições, podemos estar alegres no Senhor. A pergunta que nos cabe é: será se temos nos alegrado no Senhor por meio ou nessas perseguições que vêm sobre nós? O apóstolo Paulo, ainda no capítulo 8, versículo 17, ele vai dizer dessa forma: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós, como filhos de Deus, nós seremos também perseguidos. Nós sofreremos por causa de Cristo. Essa é a segunda bênção da justificação. Alegrarmos em meio às pressões. Estarmos alegres diante de Deus por causa das pressões. Agora, essa alegria, essa bênção dessa justificação de alegrarmos em meio às tribulações, ela tem um alvo, dizendo: sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra-chave aqui é sabendo, conhecimento. Conhecendo que essa tribulação, ela vai produzir perseverança. E essa perseverança, ela vai produzir experiência. E essa experiência, ela vai produzir esperança. E Paulo vai dizer: essa esperança, ela não confunde. Esse conhecimento de sabermos que a tribulação, que a perseguição, ela vai produzir tudo isso na nossa vida, perseverança, experiência e esperança. Agora, quando o apóstolo Paulo está falando de esperança, ele não está falando de uma esperança duvidosa. O apóstolo Paulo está falando de uma esperança que é certeza que vai acontecer, ao ponto de ele dizer: a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está dizendo que por meio dessas tribulações nós devemos nos alegrar, porque nós teremos a esperança, essa certeza de que nós estaremos com o próprio Senhor. Em outro capítulo, o apóstolo Paulo vai deixar mais claro, no capítulo 8, ele vai dizer que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada?
Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dessa esperança que o apóstolo Paulo está dizendo, que essas perseguições, que essas pressões, elas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada do que enfrentarmos de oposição poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, em Deus e por meio de Cristo Jesus. Nada. É por isso que o apóstolo Paulo tem essa certeza, essa convicção. E é por isso que ele está dizendo que essa experiência vai produzir essa esperança. Essa esperança não confunde, nós temos a certeza, nós temos a convicção. É como o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6 vai dizer: estou convicto que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. É certeza, é convicção. Triste é quando a pessoa não tem essa certeza. Triste é quando a pessoa não tem essa convicção de que está em Cristo Jesus, de enfrentar dificuldades por causa de Cristo Jesus. É motivo de alegrarmos nele. Infelizmente, muitas pessoas não têm nem a certeza da salvação e perturbam-se por causa disso. Não têm a certeza porque ainda não confiaram em Cristo mediante a fé. Não confiaram que Cristo morreu em nosso lugar e que por causa dessa morte nós fomos justificados. E por causa de sermos justificados, nós temos então paz com Deus e nós podemos agora nos alegrarmos em meio às perseguições. Terceira bênção dessa justificação. Ele prossegue no versículo 6 dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. A terceira bênção que acompanha a justificação é sermos salvos da ira de Deus. Na teologia nós temos um estudo chamado já e o ainda não. Aquilo que já vivenciamos, mas não de forma plena, não de forma completa. Nós já somos salvos dessa ira, mas quando estivermos diante do juízo de Deus, nós seremos salvos, aí totalizado dessa ira de Deus. Porque quando nós estivermos diante do juízo de Deus, todos os povos diante do juízo de Deus, aqueles que não tiverem Cristo Jesus, que não foram justificados por mediante a fé por Jesus Cristo, e estão ainda debaixo da ira de Deus aqui, e quando chegar lá, diante do juízo de Deus, a ira de Deus será derramada sobre eles. Então nós já somos salvos dessa ira aqui, mas quando nós estivermos diante do juízo de Deus, lá nós seremos completamente salvos dessa ira. Entenda que Paulo está construindo, Paulo está dizendo: nós temos paz com Deus, nós podemos nos alegrar em meio às tribulações e nós somos salvos dessa ira de Deus. Entenda que Paulo está dizendo que nós somos salvos do próprio Deus. É isso que muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que são salvos do inferno apenas. Muitas pessoas acham que são salvos apenas do pecado. Muitas pessoas não entendem a salvação. Salvação é a reconciliação com Deus. Ou seja, nós podemos estarmos em paz com Deus, como ele já disse no primeiro versículo. Não estamos mais debaixo dessa ira. Isso é a bênção
da salvação. Isso é a salvação, reconciliação com o próprio Deus. É aqui que muitas pessoas não entendem a salvação. Muitas pessoas acham que salvação é simplesmente o livramento do inferno. Eu sou salvo, não vou mais para o inferno. Eles esquecem e eles perdem a bênção que essa salvação é a aproximação do homem para com Deus novamente. Foi quebrado no jardim do Éden, e agora por meio de Jesus Cristo nós podemos ser salvos, ou seja, do próprio Deus. E Paulo está dizendo bem claro que nós somos salvos da ira de Deus. Salvos da ira de Deus. Essa ira que ele derramou sobre o seu próprio filho. Em Isaías capítulo 53, é um dos textos que eu li por várias vezes, mas houve um momento que o versículo de número 10 do capítulo 53 de Isaías me chamou muita atenção. Porque Isaías diz: todavia, continuamente, ao Senhor agradou moê-lo. Mas claro, continuamente, Deus se alegrou em moer Jesus Cristo. Agora, por que Deus se alegrou em moer o seu próprio filho? Porque essa ira tinha que ser satisfeita. Agora entenda que aqueles que não estão em Cristo Jesus, o Senhor vai se alegrar em moê-lo naquele grande dia. Deus terá prazer em moer o ímpio diante dele. Porque a ira dele, como o próprio apóstolo João vai dizer, que aqueles que não estão em Cristo Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele, e naquele grande dia, aí Deus terá prazer em moer esse ímpio. Agora entenda, que se nós não estivéssemos em Cristo Jesus, que se nós não estivéssemos sido justificados mediante a fé e por Jesus Cristo, essa ira de Deus ainda estaria sobre nós. Ela só foi retirada por causa do sacrifício de Cristo e Cristo ter nos escolhido. Por isso que essa bênção de sermos salvos da ira de Deus acompanha a justificação. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Deus não está mais irado conosco. Porque Cristo Jesus está em nós. Então Ele agora se alegra com nós. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Os cristãos que estão em Cristo Jesus já foram resgatados da ira de Deus pelo sacrifício na cruz. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por meio de Jesus Cristo nós podemos ser salvos dessa ira. E nós somos salvos porque Cristo pagou um grande preço. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Houve um preço para nós sermos salvos dessa ira. E como eu li no texto de Isaías, foi a alegria de Deus em moer o seu próprio Filho, Jesus Cristo. A ira de Deus estava sobre o seu próprio Filho. E Ele se alegrou em moer o seu próprio Filho. A quarta bênção que acompanha a justificação está no versículo de número 11. Paulo vai dizer: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A quarta bênção que acompanha a justificação é nos alegrarmos em Deus. Essa é a quarta bênção que acompanha a justificação. De podermos nos alegrarmos
em Deus. Exultarmos em Deus, gloriarmos em Deus. É uma alegria indizível em Deus. Estamos em paz com Deus, alegramos em meio às tribulações, somos salvos da ira de Deus e nós podemos nos alegrarmos em Deus. A vida cristã, do começo ao fim, deve ser uma vida de alegria. Mas o que Paulo está falando nesse versículo é uma alegria do porvir, é uma alegria do futuro. É um estado de gozo na eternidade. Ou seja, depois de deixarmos essa existência, depois da morte, depois pós-túmulo, então nós nos alegraremos em Deus. Já nos alegramos aqui em Deus, mas Paulo está falando de uma alegria futura. Por isso que é uma alegria indizível. É uma alegria que não se pode mensurar. É uma alegria eterna em Deus. Essa é a quarta bênção de nós sermos justificados, alegrarmos em Deus. Na Confissão de Fé de Westminster, a primeira pergunta é: qual é o fim principal do homem? A resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É podermos nos alegrarmos em Deus aqui, mas na eternidade alegrarmos em Deus eternamente. Nós podemos ver em Lucas, no capítulo 1, essa alegria expressa por Maria. Lucas capítulo 1, versículo de número 46 e 47. No cântico de Maria, Maria vai dizer: então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Se alegrou em Deus. Maria já expressou essa alegria no próprio Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele vai expressar também essa alegria no Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A quarta bênção de sermos justificados é podermos alegrarmos em Deus. Não é alegrarmos de Deus, é alegrarmos em Deus. Deus ser a nossa alegria. Deus ser o nosso contentamento. Deus ser o nosso prazer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós alegraremos, ou melhor dizendo, nos alegramos em Deus. Essa é a quarta bênção da justificação. Podemos alegrarmos em Deus. Podemos ter Deus como a nossa alegria plena. Quem tem essa certeza, essa convicção, por si só, Deus é suficiente. Não precisa de mais nada. Deus é a sua própria alegria. Deus é o seu próprio prazer. Quando nós entendemos isso, por isso que no Antigo Testamento nós podemos entender alguns homens que eles buscavam a Deus de uma forma desesperada, vamos assim dizer. O que dizer de alguns salmistas que expressaram dizendo: assim como a coça, ela anseia pelas águas. Talvez uma leitura superficial disso, por não entender o que significa a coça, ansiar pelas águas, desejar as águas, talvez nós não temos uma compreensão do que o salmista está expressando nesse versículo.
Assim como a corça ela anseia pelas águas. A corça é um animal que ela sente o cheiro das águas, ela sente que há onde há água. E quando ela, vamos dizer, situa-se onde tem água, ela sai no desespero, que ela não vê barreira, não vê dificuldade nenhuma na sua frente. Ela sai desesperado ou desesperadamente nessa água. O que o salmista está dizendo, assim como a corça faz nesse desespero pelas águas, assim eu tenho sede de Deus, de estar com Deus, de alegrar-se no Senhor, de ter esse prazer de estar com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, alegrarmos em Deus, alegria em Deus. Essas são as 4 bênçãos que acompanham a justificação: paz com Deus, alegria em meio às aflições ou tribulações, sermos salvos da ira e alegria em Deus. Nós somos justificados mediante a fé, por meio de Jesus Cristo. E nós podemos ter paz com Deus e temos paz com Deus. Nós podemos alegrarmos em meio às tribulações e nós nos alegramos em meio às tribulações, eu deveria nos alegrarmos. Somos salvos da ira de Deus, mesmo que alguns não tenham certeza, somos salvos da ira de Deus. E nós alegramos em Deus. Vamos se colocar de pé. Como eu disse no início, a justificação já é uma bênção enorme. Ainda vem essas bênçãos acompanhando essa justificação. Então, se você está aqui hoje com o sentimento que ainda não tem paz com Deus, e se você está em Cristo Jesus, fique tranquilo, você tem paz com Deus. Pastor, mas eu cometi um grave pecado. Por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Nós podemos estar em paz com Deus. Deus não é mais o nosso inimigo. Se você está enfrentando conflitos, perseguições, se alegre, porque você já foi justificado. Se você ainda pensa que está debaixo da ira de Deus, não está mais debaixo da ira de Deus, porque Cristo já levou sobre ele os nossos pecados e Deus descarregou sobre Cristo a ira dele. E você pode alegrar em Deus. Oremos ao Senhor nessa manhã. Senhor, nós somos muito gratos ao Senhor, Pai. Já é uma bênção sermos justificados, declarados justos diante do Senhor, Deus, por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas ainda podemos, ó Deus, por causa dessa justificação, termos paz com o Senhor. Oh, Senhor, nós não somos mais os seus inimigos. O Senhor não é mais o nosso inimigo. Senhor, nós somos agora amigos do Senhor. Senhor, nós podemos agora, por causa dessa justificação, nos alegrarmos em meio às aflições. Senhor, por causa dessa justificação, nós somos salvos da ira do Senhor. O Senhor não está mais irado conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter levado sobre si toda a ira de Deus que era destinada a nós. Ó Deus, e nós podemos agora também, por causa dessa justificação, alegrarmos no Senhor, ó Deus. Ó Senhor, mas que seja uma alegria verdadeira em nosso coração, Senhor. Que nós temos essa convicção, essa certeza que nós podemos nos alegrar no Senhor, ó Deus. De podermos regozijarmos no Senhor, Pai. De podermos ter prazer no Senhor, ó Deus. De ter o Senhor como o nosso alvo principal, a nossa alegria principal. Expressarmos como Asaf, ó Deus, expressou: ó Deus, não tem um outro no céu além de Ti, e nem na terra a quem eu possa comprazer, Senhor. Somente o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela justificação e por essas bênçãos que acompanham a justificação na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor em nossa vida. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.